Sempre confiei nos sentimentos. Se eu sentir que preciso fazer isso, então farei, pode-se dizer, intuição, que sempre me ajudou na minha vida. Mas como você pode prever o que uma pessoa pode mudar para você no futuro? Este continuará sendo um problema não resolvido para mim. Levei 9 anos de casamento para perceber que a pessoa que deixei entrar tão de perto em minha vida se tornaria um traidor patético. Num canto tranquilo do nosso café preferido, onde o aroma do café fresco criava uma atmosfera especial, olhei para Lori e resolvi ter a conversa que havia adiado por um ano inteiro. Sabe, Lori, ultimamente tenho pensado muito em nós, no nosso futuro. Comecei a tentar captar o olhar dela. Lori olhou para mim com os olhos cheios de perguntas. Você já pensou que talvez seja a hora de pensar em constituir família? É uma grande decisão, claro. Nós dois temos carreiras, planos de viajar. Mas, no final das contas, estamos juntos há 9 anos, estamos financeiramente estáveis e não nos resta muito tempo até os 30 anos. O tempo voa, continuei, tentando escolher as palavras com cuidado. Ela assentiu. Sim, o tempo não espera por ninguém. Vamos considerar isso seriamente. Nossa história começou logo depois que me formei na faculdade. Lori trabalhava no café no meu caminho para o trabalho e, à primeira vista, fiquei encantado. Mas demorei meses para encontrar coragem de convidá-la para sair. Um ano depois de nos conhecermos, eu a pedi em casamento e nos casamos na Flórida, rodeados de familiares e amigos. Lori sempre sonhou em abrir seu próprio café e juntas juntamos dinheiro para esse sonho, decidindo adiar a questão dos filhos para tempos melhores. Ao longo de 6 anos, conseguimos economizar o suficiente para adquirir e reformar um espaço abandonado. Demorou mais 2 anos para reformas e instalações, mas finalmente abrimos nosso café. Nosso café, In Your Plate, viveu um boom e tivemos que ampliar a equipe para atender ao crescente interesse dos visitantes. Durante esse período, estive ativamente envolvido no trabalho lá, enquanto minha esposa, Lori, assumiu a maior parte das responsabilidades administrativas. Sempre tivemos um plano de contingência caso as coisas não saíssem como planejado. Lori geralmente ficava até tarde no café cuidando da limpeza e das finanças, e às vezes eu a ajudava para que pudéssemos voltar para casa juntos. Tudo estava indo bem e quando o café começou a gerar uma renda estável, começamos a pensar em expandir nossa família. Abordei o assunto com Lori, mas apesar dos meus esforços, não vi nenhuma iniciativa dela nesse sentido. Cheguei até a fazer um exame médico para garantir minha saúde e estava tudo bem. Sugerindo a Lori que fosse ao médico, recebi sua recusa, o que me preocupou. Um dia, durante o almoço em um restaurante, resolvi perguntar diretamente a Lori sobre nossos planos familiares. Ela expressou preocupação sobre quem administraria o café caso ela engravidasse. Propus encontrar um substituto durante sua ausência e até expressei vontade de trocar meu emprego pelo café. Lori concordou em tentar novamente, mas o tempo passou e ela nunca mais tocou no assunto, como se não a interessasse nem um pouco. Por fim, quando voltamos a tocar no assunto, Lori me acusou de ignorar seus desejos e sonhos de administrar o café. Fiquei desapontado não tanto com a discordância dela, mas com o abandono da nossa decisão previamente acordada. Sempre estive disposto a fazer concessões, enquanto Lori parecia não estar disposta a me encontrar no meio do caminho. Tudo começou quando decidi deixar de lado os meus desejos pessoais para apoiá-la na realização do seu sonho. Dobrei meus esforços, trabalhando horas extras para fazer uma contribuição financeira significativa. Muitas vezes, tive que abrir mão de algo pessoal para economizar para os objetivos dela. Mas quando ela expressou vontade de chegar a um acordo durante o jantar, uma semana depois da minha decisão, isso me encorajou. Imediatamente começamos a trabalhar. Mas depois de 4 meses de fracassos, minha decepção atingiu o limite. Lori simplesmente não conseguia conceber. Tornei-me proativo, consultei um médico para um check-up incluindo análise de esperma. Felizmente, meu local de trabalho oferecia várias visitas gratuitas por ano. O médico confirmou que estava tudo bem comigo, o que me levou a considerar possíveis problemas de fertilidade com Lori. Levantar esta questão não foi fácil. Eu não queria que ela se sentisse culpada ou visse isso como um ataque.
Então, uma noite, deitado na cama, abordei o assunto com cautela, assumindo a culpa e sugerindo mais uma vez consultar um médico, apesar de ela ter certeza de que estava tudo bem e que só precisávamos esperar. Decidi ser paciente, fiz pesquisas e encontrei artigos afirmando que a concepção poderia levar anos. Tudo parecia normal e tentei ser paciente até que certa manhã, enquanto me arrumava no banheiro, encontrei um pacote vazio de anticoncepcional no lixo. Essa descoberta me surpreendeu. Peguei o pacote, olhei para minha aliança de casamento na mesinha de cabeceira e de repente fiquei relutante em colocá-la. Eu não conseguia entender por que minha esposa usava anticoncepcionais. Reunindo meus pensamentos com dificuldade, fui até o café onde ela trabalhava, tentando agir normalmente. Reuni coragem e decidi voltar para casa para conversar com minha esposa. Mas depois de visitar minha casa, onde descobri que as coisas estavam mudando e percebi que alguém esteve aqui, minha preocupação só se intensificou porque Lori também não estava em casa e parecia que alguém estava envolvido em atividades sexuais aqui. Ao entrar no carro, finalmente me permiti chorar pela primeira vez em anos, sentindo todo o peso da situação. O dia de trabalho foi horrível e fiquei cheio de dúvidas sobre o que fazer a seguir. Uma noite, sentado em frente ao computador, me deparei com informações sobre o anticoncepcional que ela usava. Descobriu-se que este contraceptivo só estava disponível mediante receita médica. Por que você precisa dessas pílulas se nós dois sonhamos em ter um filho? Você está enfrentando alguns problemas de saúde? Eu pensei. Decidido a não demorar, resolvi ir até ela e discutir tudo pessoalmente, escolhendo um café aconchegante para o encontro. Saindo mais cedo do trabalho, fui até o local indicado, mas para minha decepção não consegui encontrar lugar para estacionar meu carro. Dirigindo pelo café em busca de estacionamento, acidentalmente anotei com um estranho na esquina do estabelecimento. O breve beijo deles mudou completamente minha percepção do que estava acontecendo. Eu não fui à reunião. Em vez disso, me virei e dirigi na direção oposta. Com o coração em choque, voltei para casa, onde as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em minha mente. Tudo se encaixou. As pílulas, o desejo de evitar a gravidez de outra pessoa. Eu precisava de tempo para me acalmar e pensar sobre tudo. Depois de muita reflexão, percebi que não seria possível evitar o confronto direto, mas acusar sem provas não estava nos meus princípios. Então, encontrei Raymond Maldonado, um ex-detetive, que concordou em me ajudar a desvendar a situação. Tem certeza de que deseja saber toda a verdade? Ele perguntou. Minha determinação era inabalável. Eu precisava de fatos para meus próximos passos. À noite, quando voltei para casa, Lori perguntou por que perdi a reunião. Só não estou me sentindo bem, brinquei, tentando esconder meus verdadeiros sentimentos. Nos dias seguintes, mantive distância, passando mais tempo no escritório e evitando encontros desnecessários. Houve uma luta dentro de mim sobre a decisão que tive que tomar depois de receber os resultados da investigação. Após uma semana de investigação, Raymond me convidou para um encontro. Cumprimentando-me, ele imediatamente me entregou um copo de uísque. Bebi de um só gole e sentei-me. Raymond me entregou um arquivo e revi seu conteúdo. Scott Huerta, ex-colega de classe de Lori, foi a última pessoa com quem ela dormiu. Eles cometeram adultério juntos em um motel não muito longe do café. Sinto muito, Mike, mas ela está te traindo. Tudo o que é necessário para provar a infidelidade dela em tribunal está nesta pasta, disse ele. Fiquei em silêncio, simplesmente me sentindo vazio. Não havia tristeza nem raiva. Demorei alguns minutos antes de me levantar. Apertei a mão de Raymond e agradeci. Chegando em casa, esperei a volta de Lori. Quando ela chegou, eu já estava na cozinha, me preparando para uma conversa difícil. Vamos conversar, eu disse, entregando-lhe uma xícara de café e convidando-a a sentar-se. Não vamos falar sobre gravidez. Estou muito cansado e sem disposição, ela disse sem muito interesse. Ela relutantemente sentou-se. Nunca falaremos sobre gravidez. Você já desistiu disso. O médico receitou uma boa pílula para você, eu disse, tirando da bolsa um cartão anticoncepcional vazio e colocando-o sobre a mesa.
Eu vi sua surpresa e constrangimento. Estava na lata de lixo do banheiro porque ninguém mais apareceu na casa que era sua, comecei. Também descobri que você tinha consulta médica para evitar gravidez. Deixe-me esclarecer para você. Eu só estava preocupado com o nosso futuro. Eu não queria filhos. Eles teriam ficado no nosso caminho, disse ela. Pare de mentir para mim, gritei. Ela cobriu a boca com a mão e engasgou, começando a chorar. Você só está com raiva porque não quero filhos com você. Você é uma pessoa terrível, ela soluçou. Eu te amo, eu disse, tirando a foto de Lori nua com Scott no motel. Deixe-me mostrar como é uma pessoa desprezível. Você está me espionando. Você está tentando me confundir, ela gritou. Atirei a caneca de café da mesa, não nela, mas ao lado dela. Foi o suficiente para fazê-la entender a gravidade da situação. Encontrei seu olhar e cuidadosamente tirei a caneca de café de suas mãos. Não vou deixar isso acontecer de novo, sussurrei para mim mesmo. Ela se virou vendo a caneca batendo em sua foto na parede, derramando seu conteúdo. Sinto muito, eu. Foi acidental, ela começou, com lágrimas brilhando em seus olhos. Isso foi um erro. Scott, ele é um velho amigo. Velho amigo? Eu explodi. Você acha que o cara que te conheceu secretamente durante meses é apenas um velho amigo? A confissão dela sobre as reuniões clandestinas ferveu meu sangue. Bati com força o punho na mesa, exigindo compostura de mim mesmo. Levei 5 minutos antes de conseguir recuperar o controle. Você pode juntar suas coisas e ir embora. Não chegue perto de mim. Vamos nos divorciar, eu disse a ela, sentindo a raiva fervendo dentro de mim. No dia seguinte encontrei-me com o advogado e contei-lhe as minhas intenções. Eu não queria sair de casa até que o divórcio fosse finalizado. Na sexta-feira, apresentei-lhe os documentos. Ela pegou os papéis com espanto. Você pensou que eu toleraria sua presença? Ela sorriu, mal contendo as lágrimas. Nós vamos conseguir sem você, respondi com firmeza. Está claro agora. Vamos vender o café e dividir os lucros. Esse é o meu acordo, ela resistiu. Não quero vender, é meu. Você tem que reembolsar cada centavo que investi, insisti. Caso contrário, iremos a tribunal. Saí de casa determinado a não permanecer passivo. Eu precisava de testemunhas, então fui ao café falar com o garçom, que certamente sabia da infidelidade de minha esposa. Mas ele optou por não divulgar a informação, embora eu tivesse certeza de que ele sabia e entendia tudo. Na semana seguinte, o advogado de Lori propôs um acordo. Eu poderia ficar com todo o resto se ela ficasse com o café. Mas não era só o café que eu queria. Eu queria levar tudo dela até o último dólar, para que ela ficasse sem nada e se arrependesse de suas ações pelo resto da vida. Decidi que ela não merecia que eu concordasse com seus termos. Então pedi ao meu advogado que os rejeitasse. Eu estava planejando encontrá-la no tribunal quando voltasse do escritório para casa. Eu estava me preparando para a próxima batalha legal. Mas no dia seguinte minha mãe ligou e perguntou se eu poderia passar por aqui. Ela morava perto, então não seria um grande desvio. Minha mãe mora sozinha desde que me casei, pois meu pai faleceu de ataque cardíaco enquanto eu estava na faculdade. Ela estava aposentada e administrava a casa, mas isso não era suficiente para cobrir todas as suas contas e compras todos os meses. Ajudei quando pude. Eu sabia que minha mãe estava fazendo sacrifícios para garantir que eu tivesse tudo de que precisava, especialmente durante os momentos difíceis depois da faculdade, quando eu estava tentando me equilibrar sozinho, então ajudar minha mãe era uma dívida que eu tinha. Quando cheguei na casa dela, ela já estava esperando na varanda. Sentei-me com ela e perguntei o que havia de errado. Você está pedindo divórcio? Ela perguntou. Sim, Lori e eu vamos nos divorciar, respondi friamente. Lori me ligou e pediu desculpas. Você precisa perdoá-la e seguir em frente, disse minha mãe. Eu olhei para ela. Minha mãe tem opiniões tradicionais sobre as relações familiares. Ela assentiu,
enfatizando que nossa família luta pelo casamento e não desiste diante dos obstáculos, aconteça o que acontecer. Ouvi minha mãe, mas não mencionei o caso porque pensei que isso a machucaria profundamente. Eu não pude deixar de revirar os olhos. Eu conhecia muitos membros da família por parte de minha mãe que estavam presos em casamentos infelizes por causa de sua forte resistência ao divórcio. Independentemente de quão generosas fossem as ações de um parceiro para com o outro, alguns sofriam abusos constantes, infidelidade e até famílias secretas. Mas mantiveram a fachada de cristãos impecáveis, o que me pareceu estranho. Era tudo falso e eu não queria continuar vivendo na ilusão de um casamento feliz. Minha mãe sugeriu procurar ajuda, recomendar terapia ou tentar resolver as coisas. Ela mencionou que Lori parecia se arrepender de suas ações e não queria o divórcio. Mais uma vez revirei os olhos, convencido de que a única preocupação de Lori era aplacar minha mãe. Vou pensar sobre isso, eu disse, mas no fundo eu não tinha intenção de deixar Lori fora de perigo. Eu já havia deixado claro para ela que aceitaria a decisão do juiz, mas não concordaria com seus termos. Como já havia feito muitas vezes antes, eu me preocupava comigo mesmo e com meu bem-estar, então não faria concessões a alguém que me traísse. Uma semana depois, no meu dia de folga, fui acordado por um telefonema da minha mãe. Estou tendo problemas com o computador, ela disse. Já previ que seria o de sempre. Minha mãe, que não entende muito de tecnologia, está se envolvendo em seus assuntos online. Entendi, logo estarei aí, respondi sabendo que outra visita à casa dela me aguardava para ajudar com arquivos e fotos. Depois de liberar espaço no disco rígido, verifiquei rapidamente o desempenho do computador. Abrindo o navegador, vi e-mails da minha mãe e da Lori. Mãe, por que você recebe tantos e-mails da Lori? Eu perguntei, notando as mensagens recentes. A resposta da minha mãe me chocou. Acontece que Lori confessou sua infidelidade a ela. Eu não pude acreditar no que vi enquanto lia sobre isso nos e-mails. O que me enfureceu ainda mais foi a certeza da minha mãe de que eu não deixaria Lori por causa disso. Ao continuar lendo, me deparei com uma carta onde Lori pedia conselhos à minha mãe sobre nosso divórcio. Minha mãe, confiante de que eu nunca iria embora, aconselhou-a a manter seus assuntos escondidos e a não trazer outros homens para nossa casa. Foi demais. Senti meu sangue fervendo em minhas veias. Como minha própria mãe pôde fazer isso? Rolando mais adiante, encontrei uma carta onde Lori pedia ajuda à minha mãe. Minha mãe cometeu seu primeiro erro presumindo que eu nunca me divorciaria. Ela nem sabia que meu pai, que parecia tão fiel, tinha realmente ido embora por causa de suas ações tolas. Percebi que minha mãe havia traído meu pai, e ele sabia disso e queria se divorciar dela. Percebi que ele teria pedido divórcio unilateral se soubesse da infidelidade dela. Embora a família significasse muito para ele, ele não deixaria que um casamento ruim o impedisse, e eu também não queria isso. Analisando documentos adicionais, descobri que meu pai havia pedido o divórcio, mas morreu de ataque cardíaco antes da audiência. Minha mãe foi a culpada pela morte dele, pois recebia dinheiro de Lori todos os meses. Isso explicava os motivos de minha mãe. Em seus e-mails, ela amava mais o dinheiro do que o próprio filho. Baixei a cadeia de e-mails e enviei para meu advogado, perguntando se poderíamos usá-la. Ele mencionou que era de última hora, mas veria o que poderia ser feito. Foi a admissão de Lori sobre seu caso. Faltavam apenas 2 semanas para o processo de divórcio e eu queria me livrar do pesadelo. Quanto a Lori, não sei o que aconteceu com ela. O juiz ordenou que fechasse a loja dela para que eu pudesse colocá-la à venda. Passando por lá na semana passada, notei as janelas escurecidas, indicando que ela pelo menos havia cumprido a ordem do juiz. Mas eu não conseguia sentir pena dela, nem mesmo no nível humano. Minha família paterna me ajudou tremendamente, oferecendo até um quarto na casa deles até que eu resolvesse as coisas. Mas agora prefiro ficar sozinho. Pedi-lhes que me ajudassem a encontrar uma casa que não me custasse muito caro se estivessem dispostos a ajudar. O drama em torno do meu divórcio acabou, mas ainda preciso resolver 2 capítulos. Primeiro, processei Scott por alienação de afeto. Compartilhei detalhes de seu caso com seu escritório, embora não esperasse nada disso.
Lori não era uma colega de trabalho. Em segundo lugar, para minha surpresa, enviei a pensão alimentícia para a esposa dele, que já planejava se divorciar dele, mas agora entrará com o processo por infidelidade. E o mais importante, parei de enviar dinheiro para minha mãe, o que costumo fazer todos os meses. Quando ela percebeu a falta de recursos, ela me perguntou sobre eles. Expliquei que, como Lori estava pagando, eu não precisava. Apesar das objeções dela, eu disse que ela ficou do lado de Lori, não de seu próprio filho, e que eu tinha acabado com ela. Sugere que ela pedisse ajuda financeira a Lori. Afinal, eles são velhos amigos, não são? Não foi muito agradável, mas não me importei. Ela afirma que Lori não disse nada por causa da decisão errada do juiz. Diz que não recebeu nada de mim. Desejo sorte a ela, e ela responde me chamando de ingrato. Diz que seus sobrinhos nunca agiriam assim. Eu respondo que ela deveria pedir ajuda a eles. Afinal, eles são bons rapazes. E então ela começa a implorar, brincando com os sentimentos maternais. Mas eu digo a ela que não é sobre isso. Eu digo a ela que ela é uma pessoa má. Uma boa não encorajaria minha esposa a trair. Deixe-a desfrutar dos frutos proibidos da vida. Apenas não seja pego. Agora ela sabe que eu sei sobre sua traição. Jesus disse para perdoar, mas eu simplesmente a interrompi e disse para não ligar mais. Então começaram a chegar mensagens de familiares. Aparentemente, minha mãe estava espalhando boatos de que eu a havia interrompido, dizendo que ela estava atrapalhando meu caminho. Enviei ameaças por correio a todos que ligaram ou enviaram mensagens. Agora metade está do meu lado, metade da mãe. Não me convidam para feriados, casamentos, churrascos, mas não me importo. Meu lado familiar é tóxico, mas quero estar perto deles porque minha mãe está lá. Mas agora que não estou falando com ela, também não preciso lidar com o resto. Fiz terapia e agora estou bem. O clima é melhorado pelos 2 pastores alemães que adotei no abrigo. No início houve ceticismo, mas acabaram sendo surpreendentes. A melhor sensação é chegar em casa e vê-los me cumprimentar com alegria. Acho que encontrei amor e apoio incondicional. Não pretendo entrar em relacionamentos tão cedo. Não é interessante para mim. Estou focado no trabalho e, no futuro, pretendo abrir meu próprio café e tenho certeza de que tudo dará certo. O amante da minha ex-mulher a deixou, claramente não esperando tal reviravolta, mas não me importo mais. Eu fiz minha parte. Esse é o fim da história. Por que você acha que a esposa do personagem principal decidiu trair o marido? A personagem principal fez a coisa certa ao se divorciar do traidor ou ela poderia ser perdoada? Por que a mãe do personagem principal ficou do lado da esposa do filho e não do filho? Compartilhe sua opinião na seção de comentários, e será interessante para nós ler sua opinião. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, para não perder histórias novas e não menos emocionantes.